Ciao, come va? Tutto bene? Oggi vediamo un po' di storia della lingua italiana, né? Hoje a gente vai ver um pouco da história da língua italiana, como que se deram essas transformações, né? Como que mudou da língua de origem para o italiano que a gente conhece nos dias de hoje, que a gente estuda, que a gente fala, né? Então, como que se deram essas diferenças, porque não é da língua original para o italiano que, né, foi bate e volta ali, tipo, só uma mudancinha, só trocaram o nome da língua. Não, teve muitas mudanças e a gente vai ver quais são, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje na aula. Eu me chamo Naline e vou ser a professora de vocês na aula de hoje sobre história da língua italiana. Se io vi dico, l'italiano viene dal latino, ok? Naline, nenhuma novidade, certo? A gente sabe, né, que tanto italiano quanto francês, espanhol, português e outras línguas vieram do latim. Até aí tudo bem, nenhuma novidade. Mas o que acontece? Não passou do latim para o italiano assim num passe de mágicas, né? A gente teve aqui no meio muitas mudanças, né? Muitas questões políticas, econômicas, que é o que a gente vai ver hoje, né? Como que se deu essa mudança do latim pro italiano. Como vocês sabem, muito tempo atrás, na Itália era governada, né, pelo Impero Romano, né? L'impero romano era il potere, né, que reinava l'Itália, mas não só l'Itália. Então, o Império Romano era quem governava ali a Itália, mas não só, né? Também governava alguns países no norte da Itália e uma região ali do norte da África, né? E a língua falada oficialmente no Império Romano era o latim. Ma cosa succede? L'impero romano ha invaso questi paesi, né? E aveva il latino come lingua ufficiale. Ma il popolo, che lingua parlava? Chi parlava il latino? Então, quando o Império Romano invadiu, ele tinha como língua oficial o latim. Mas quem que falava o latim? E o povo, que língua falava, né? O povo falava a sua língua materna, a sua língua de origem. Se pensamos que o Império Romano invadiu ali o norte da África, que língua o povo do norte da África falava? Né? Uma língua africana, enfim, digamos assim, uma língua africana lá. E aí quando o Império Romano invadiu ali, não é que eles esqueceram a língua que eles falavam e começaram a falar latim, não funciona assim, né? A gente não consegue simplesmente esquecer a língua com a qual a gente já se comunica. Então, os povos continuavam falando as suas línguas, até porque esse latim, que era a língua oficial do Império Romano, falada por escritores, pela nobreza, né, por estudiosos, não era uma língua acessível, não era assim, vamos abrir escolas para todo mundo aprender a falar latim. Não, a nobreza queria que fosse uma língua nobre, então era uma língua falada única e exclusivamente pelos nobres, né, quem tinha condições de pagar ali professores para ensinar essa língua. O povo falava a língua do povo, né? Essa expressão falar a língua do povo é porque teria que haver ali uma troca, né? Da nobreza começar a falar a língua do povo e não o contrário, né? Porque era muito mais fácil poucas pessoas aprenderem a língua de todos do que todos aprenderem a língua de poucos, né? Então essa é a questão ali de falar a língua do povo. Os nobres não queriam. E o povo não é que não queria aprender latim, não tinha condições e também não era incentivado a fazer isso, né? Então, quando depois começa todo esse processo de decadência do Império Romano, né, mais ou menos entre o terceiro e quinto século depois de Cristo, a fala continua ainda a se diferenciar da língua oficial, né? Il parlato non è lo stesso della lingua ufficiale. Perché? Perché il popolo non aveva condizioni di parlare il latino, não sapeva parlare il latino, não capiva il latino, né? Então o povo não sabia falar latim, não entendia o que era essa língua, né? Não, se uma pessoa chegasse falando latim com eles, eles não saberiam identificar as palavras, saber o que eles estavam falando, né? Depois da queda do Império Romano, mais ou menos ali da 476 depois de Cristo, o latim continua sendo a língua da comunicação escrita, quindi il latino è la lingua della scritta, né? La lingua ufficiale della scritta, della letteratura, dei documenti ufficiali.
Então, è una lingua ufficiale, ma na escrita, non na fala. Cosa è successo? Gli invasori, anche se hanno cominciato a parlare latino, né, hanno imparato latino, parlavano al modo loro. O que significa isso? Os invasores, eles aprenderam a falar latim. Mas não é que eles falavam latim que eles aprenderam. Entendem? Eles aprenderam, mas falavam do jeito deles, né? Ou seja, com as modificações que eles entendiam que eram necessárias para poder se comunicar. Quando um povo invade o outro, né? Quando os invasores invadem, meio redundante, eles não querem aprender a língua daquele povo invadido para tomar para si. Pelo contrário, eles querem impor a sua língua, né? Eles querem que aquela região ali que foi invadida por eles seja dominada não só no sentido de poder, mas no sentido de língua, de cultura. Então, ali depois que o Império Romano caiu, os invasores começaram a tentar, né, impor a cultura, a língua deles naquelas regiões. E isso não exclui a Itália dessa questão, né? A Itália também sofreu com isso. Então, muitas línguas que a gente conhece, muitas palavras que a gente conhece no italiano não vieram do latim. Tará! Né? Não vieram todas do latim, vieram de outras culturas, de outras línguas também. Per esempio, molte parole appartengono ai Longobardi, né? Os longobardos, quando invadiram a Itália, eles ficaram ali por 2 séculos. Pensem, não é pouco tempo, né? 2 séculos é muito tempo. Então, não nada mais, nada menos do que colocar ali palavras na língua que pertencem a eles, né? Para colocar a sua marca de poder. Porque se nós pensamos, quando um povo invade o outro, colocar a sua língua naquele povo é uma forma muito grande de poder, né? Mudar toda a cultura, toda a comunicação daquele povo ali para a língua daqueles invasores. A língua, se nós pensarmos, não é simplesmente pela comunicação, mas é uma marca muito forte de poder, né? De mostrar o poder dos invasores nos invadidos, né? Então, palavras que a gente pegou, que os longobardos contribuíram no italiano, né? Ciuffo, graffiare, guancia, rico, scherzare, schiena, zanna, são palavras de origem longobarda. Então, um tema para vocês, il compito é cercare cosa significano queste parole, né? O que significam essas palavras? Algumas ali parecem com português, outras não. Então, procurem no dicionário, na internet, enfim, o que significam essas palavras, certo? Tema de casa. Altro popolo que ha invaso, né, l'Itália, gli árabe. Os árabes, eles invadiram ali a Sicília, né, eles ficaram naquela região um pouco mais de 2 séculos também, né, então muitas palavras árabes vieram para o italiano como contribuição, né, porém palavras mais de origem comercial e econômica, né, os árabes faziam muito comércio ali na região da Sicília, né, na região do porto ali da Sicília. Então, eles deram muitas palavras para o italiano em relação a isso, como, per esempio, magazzino, dogana, tarifa, álgebra, cifra, zero, sciroppo, etc. Etc. não é uma contribuição, né? Etc. Isso é porque tem mais palavras de origem árabe. Então, un altro compito, cercare cosa significano queste parole. Então, o tema de vocês é procurar o que significam essas palavras. E procurar quais são outras palavras italianas, né, que a gente tem na língua italiana, que são de origem árabe. Quais são outras palavras que a gente tem ali que tem origem árabe? Procurem, tema de casa. Dopo, la lingua del popolo. Come si chiamava la lingua del popolo? Não era latino del popolo, né? A gente tem ali uma língua chamada volgare, né? Il latino volgare, diciamo così, que é a língua que o povo falava, né? Só que ele era dividido entre volgare siciliano e volgare toscano. Então tinha
né, a Itália, como vocês sabem, ela não é territorialmente muito grande, mas ela tem muita distinção entre o norte e o sul, né? E ali, né, entre a Toscana, que não é bem no norte, mas um pouco mais para cima, e a Sicília, né, são regiões muito diferentes. Então, essa questão da língua também se diferenciava. Então, eles ficavam ali disputando qual era o volgare, né? Qual era o volgare que sarebbe parlato. Qual era a língua vulgar, traduzindo, que eles iam tomar como língua padrão, né? Língua que seria falada por todos, por toda a Itália. Por que teve essa competição, né? Porque não teria como unificar a Itália falando várias línguas. A ideia era que aqui começa um processo de unificação, né? De criar uma língua única para que depois a Itália se coloque como uma nação, né? Como uma coisa só. Porque como eram várias invasões, né? Vários povos, tanto o norte invadindo quanto o sul sendo invadido, né? Ali a gente tem várias divisões, né? E não tendo um país como um todo. E qual é a língua que vence, né? Qual é il volgare che vince? Il volgare toscano-fiorentino. Por que é o toscano-fiorentino que vince? Essa língua falada pelo povo vence também por causa de alguns escritores, né, muito conhecidos, Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio. Erano tutti toscani. Então esses escritores começam, né, ali um movimento na literatura que contribui para a mudança da língua. Então esse volgare toscano-fiorentino é a língua que comincia ad essere parlata, né, a língua escolhida para que seja a língua de todos. Dante Alighieri, cosa ha fatto Dante Alighieri? Esatto, Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia, molto bene. Então ele escreveu, né, a Divina Comédia, como nós conhecemos, né? Todo mundo já sabe dessa história, já tá careca de saber. Assim eu espero. E o que consiste essa história, né? A Divina Comédia ela é dividida em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paradiso. Essas 3 partes correspondem à viagem que Dante faz, né, lá no Inferno, no Purgatório e no Paraíso. E eu aconselho muito a ler, né, nem que vocês leiam o resumo da história para saber o que acontece ali, né, por que ele faz essa divisão. Ele reflete muito sobre pessoas, sobre a política, sobre a vida, né, e tem uma questão amorosa também, que é mostrada muito mais ali na parte do Paraíso. Então ele começa com essa revolução na literatura, né? Em vez de continuar escrevendo em latino, ele começa a escrever em latino vulgare. E aí ele se aproxima do povo, né? Ele começa a escrever na língua do povo, né? Na língua del popolo. E isso não é pouca coisa, né? Se a gente pensa que um escritor começa a escrever para o povo, quem que começa a ficar incomodado? A nobreza, né? A nobreza vê que o povo começa a estar entendendo o que está sendo escrito na literatura, né? Aproximar a literatura, que é uma coisa nobre, do povo, é uma revolução, né? O Dante chegando, ele quis, né, mostrar quem ele era. E aí depois outros escritores vieram atrás, né? Petrarca, que escreveu poesias de amor, né? E Boccaccio, que escreve Il Decameron, que também é uma outra obra muito conhecida, né? Decameron, como nós chamamos em português, é uma coleção de contos, né? De histórias, de pequenas histórias, com temas humorísticos e também eróticos, mas não um erótico pornográfico, né? Um erótico assim sutil, na maioria das vezes. Se vocês quiserem, vocês podem procurar no YouTube, se eu não me engano, tem um filme, Il Decameron, que daí ali tem algumas dessas histórias, né? Decameron, se vocês pesquisarem, podem pesquisar também o resumo, Decameron, per sapere cosa parla, né? Cosa succede, mas resumidamente, Decameron são alguns jovens, né? Uns 10, se eu não me engano, são 10 jovens que vão para uma casa de campo de um deles, porque ali estava acontecendo a peste, né? Peste negra. E aí eles vão para a casa de campo de um desses jovens
E lá eles começam a contar histórias, né? Cada dia um é responsável por contar tantas histórias. E aí o livro, né, se divide nessas histórias. Então eu aconselho muito vocês a lerem, pelo menos o resumo, para saber do que se trata, em que época exatamente se passa, e também ver o filme ali para ver algumas dessas histórias. É bem interessante. O que eu tinha dito antes? Quem que começou a se incomodar com essa história da literatura ser escrita na língua do povo? Né? Os nobres. Então, il volgare non era bem visto. Não era bem visto pela nobiltà, né? A nobreza não via bem essa história de o povo ter livros escritos para ele, né? Na língua dele. Porque os nobres, eles não queriam aprender a língua do povo para poder se comunicar. Eles queriam que o povo aprendesse, se virasse, sei lá como, para aprender latino clássico, para, né, ter ali uma comunicação mínima. Só que o que acontece? A ideia da nobreza não é educar, né, dar educação e ensino para o povo, não querem que o povo cresça nesse sentido intelectual, né? Então eles começaram ali a incomodar, porque eles não queriam que o povo soubesse, né, tivesse acesso à leitura, né? E isso é uma coisa muito grave. Mas enfim. Daí, ali pelo menos no século 400, né, 1400, che chiamiamo in italiano nel 400, nel 400, nel secolo, comincia un periodo chiamato l'umanesimo, né? O que acontece com esse período chamado umanismo? Loro hanno trovato alcune opere antiche, né? Aqui nesse período, alguns estudiosos encontraram obras antigas, escritas no latino clássico. E aí, quando eles acham essas obras escritas no latino clássico, o que eles fazem? Ah, não! Vamos começar a escrever de novo em latim. Para que escrever em vulgare? Vamos escrever em latim, é muito mais bonito, né? Muito mais nobre escrever em latim do que escrever em vulgare. E aí começa de novo retorna então o latim, né, a ser produzido na literatura. Dante, Boccaccio e Petrarca, né, tristíssimos porque é um absurdo, né? Eles causaram lá uma revolução tão grande e aí vem meia dúzia de escritores ali e começam a querer voltar a fazer, né, fazer um retrocesso nesse processo de mudança da língua, né? E essa decadência, então, do latim vulgar, né, que quando ele começa a não ser mais produzido, alguns escritores, como, por exemplo, Lorenzo il Magnifico, né, il Magnifico non è il suo cognome, era como ele era chamado, não é o sobrenome dele, Lorenzo il Magnifico, pensa que scrivere nella lingua del popolo é uma grande potência. Então, ele acha que escrever na língua do povo dá potência para ele. Por quê? Porque ele começa a escrever os seus pensamentos, as suas ideias na língua do povo e o povo começa a entender ele. E ter esse contato, né, de alguém que tem poder com o povo, né, aproximar o povo de alguém que tem poder, isso é muito bom, porque daí o povo começa a te apoiar, porque ele te entende, ele sabe o que tu tá falando e ele vê que tu tá tentando aproximar ele aproximar o povo de um conhecimento maior, né? E aí o Lorenzo, né, teve ali uma sacada grande, né? Ele achou, vou escrever na língua do povo, assim eu consigo me comunicar melhor com eles e eles não se sentem tão excluídos, né? A gente tem que lembrar que tudo isso, essa questão de língua é sempre uma questão política e econômica, tá? Não é assim, como ele era bonzinho, começou a escrever na língua do povo para as pessoas começarem a ler. Nada disso, a intenção dele ali era totalmente política, né? Ele queria escrever na língua do povo para que o povo, né, começasse a dar moral para ele. Nel Cinquecento, né, si debate se il volgare si deve o non si deve usare.
Então, como Lorenzo voltou ali a escrever e alguns outros escritores também, começou esse debate. A gente usa vulgare, não usa vulgare. Usa vulgare, não usa vulgare. E aí, a escrita, né, a grafia era ainda em grande parte latina, porque que a gente tem que lembrar? Muitos livros eram escritos em latim. Mesmo que eles decidissem ali nesse século a escrever em vulgare, a gente não podia simplesmente de um dia começar do latim partir para o vulgare, porque todo mundo que começasse a estudar vulgare, ler em vulgare, ia perder toda essa obra aqui, né? Todas essas obras, essa literatura que já estava escrita. Então, o processo de língua, de troca de língua, é um processo extremamente lento, né? Porque todos esses livros escritos em latim teriam que ser passados para o vulgare, para que todo mundo que falasse aquela língua ali, né, entendesse esses livros, porque senão eles se perderiam, né? A gente não ia ter uma ponte entre uma língua e a outra. Então é um processo muito lento. Então a maioria das literaturas ainda eram escritas em latim, só que sempre com aquela ideia de, né, começar a escrever na língua do povo, como fez Dante e os outros ali que eu mencionei. E nel Seicento começa então a aparecer essa necessidade de meravigliare il lettore, ou seja, instigar o leitor a querer ler, né? Querer ter vontade de ler a literatura. Por quê? Porque como bom escritor, o que um bom escritor quer? Que muitas pessoas leiam a obra dele, né? Se eu vou lá escrever um livro, o que eu quero? Que muita gente leia meu livro. Óbvio que compre também, claro. Mas a ideia é que todo mundo leia meu livro, fale do meu livro, entenda meu livro, né? Se nós pensarmos, existiam, por exemplo, 5 pessoas da nobreza, 200 mil do povo. Se eu vou escrever numa língua que 5 pessoas leem, entendem, é melhor do que eu escrever numa língua que 50, sei lá qual é o número que eu usei, 50 mil pessoas usam? Qual que vocês escolheriam? Eu escolheria a língua do povo com toda certeza, né? Então, a ideia aqui não era vender a literatura, aqui a ideia era expandir para que todo mundo lesse e conhecesse as obras, né? Porque um autor, ele quer ser conhecido pelas suas obras, não por quantos livros vendeu, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da Divina Comédia de Dante, a gente sabe que é dele, né? A gente não sabe quantas cópias foi vendida, quanto ele ganhou de dinheiro com isso, mas a gente sabe, né? Tem ali a obra, dá muito poder para o escritor, né? Eterniza o nome dele. Então os escritores começaram ali, já em Dante, né? Ele começou a escrever na língua do povo por causa disso, porque ele queria que todo mundo lesse a sua obra. Então os escritores aqui começam a voltar com essa ideia de, eu quero escrever na língua do povo para que mais gente me conheça, porque senão vou morrer e ninguém vai me conhecer, né? E aí eles começaram então a mescolare le parole eleganti e le parole della vita quotidiana. Ou seja, eles começaram a mesclar a língua do povo e a língua da nobreza, para não haver esse baque assim, né? A gente escreve em latim hoje, amanhã a gente escreve no vulgare, e aí quem sabe vulgare lê a de hoje, quem não sabe latino não lê a de ontem, né? É uma confusão, mas enfim, a gente tem que aos poucos misturando as duas línguas até que ela se torne uma só, né? E todo mundo, tanto nobreza quanto o povo, saibam falar, ler e entender essa língua e se comunicar. Quando que realmente questo latino volgare passa ad essere una lingua ufficiale, né? Em 1612, l'Accademia della Crusca, ela publica la prima edizione del suo vocabulário. Então eles publicam a primeira edição do seu vocabulário, né? Quem não conhece, a Academia della Crusca é uma instituição responsável por toda essa questão de, como eu posso dizer, de vocabulário, né? De língua, de gramática da língua italiana. É uma instituição responsável por inserir nos dicionários palavras novas, retirar do dicionário palavras que não são mais usadas,
ou que não existem mais, né? Então, essa instituição é que é responsável por todo esse processo. E aí, em 1612, quando eles publicaram esse vocabulário baseado na língua dos escritores fiorentinos, né, no Trecento, que são eles Dante, Petrarca e Boccaccio, quando eles publicam esse vocabulário baseado em palavras desses escritores, que era il latino volgare, é que essa língua começa a ser a língua oficial, né, começa ali a ter voz de língua oficial. Lembrando que a Divina Commedia è una grande contribuzione per la lingua italiana, né? Tanto 90% della Divina Commedia, quando Dante ha scritto, ha contribuito tanto 90% com a língua italiana. Então a gente pensa que Dante, quando escreveu a Divina Comédia, contribuiu ali 80, 90% com a língua italiana. Todas as palavras que a gente vê na língua italiana hoje, 80, 90% tem ali na obra dele. Então ele não fez pouca coisa, ele não trabalhou pouquinho. E a gente tem que considerar muito isso, né? Por isso que a gente diz que Dante é o padre da língua italiana, né? Porque ele que fez a maior contribuição na língua italiana, né? Então ele é conhecido não é por pouco, né? Bene, nel Seicento si diffonde l'illuminismo, né? E il culto della ragione. Cosa vuol dire? O período iluminismo e o culto pela razão, pelo conhecimento, né? Os iluministas, eles queriam levar a todos a verdade, entre outras coisas. E o que seria isso, né? Levar a verdade para o povo, mas de uma forma que eles entendessem o que estava sendo escrito ali, né? Então eles prezavam muito mais pelo conteúdo do que estava escrito do que pela elegância. Porque quando a gente lê um texto cheio de floreios, palavras difíceis, o que acontece? No final do texto, tu pensa, tá, eu entendi, acho que isso. Né? A gente não tem certeza do que a gente entendeu, se são palavras difíceis que a gente não conhece, que é um vocabulário assim que a gente não tem muito hábito, né? É um texto, a gente pode até achar um texto lindíssimo, mas a gente não entende nada, não consegue absorver o conteúdo ali. Agora, quando a gente lê um texto com palavras do dia a dia que a gente entende, né, a gente termina o texto e fala, tá, o texto falou isso, isso e aquilo. Então, a ideia dos iluministas era mostrar isso, né, levar para o povo palavras fáceis, de fácil entendimento, com conteúdo, do que floreios que eles não iam entender nada. Eles iam dizer, ah, tá, ok, mas não entende nada, né? Nell'Ottocento c'è una polemica, perché ci sono due gruppi, ok? A gente tem aqui i classicisti e i romantici, né? Esse primeiro grupo, os clássicos, eles preferiam o quê? Usar uma língua elegante, toda cheia de pompa. E os românticos preferiam uma língua moderna, fresca, mas capaz de aderir à realidade do país, né? À realidade do povo. Então, e também eles acreditavam que isso era um grande instrumento para a unificação política da Itália, né? Ter uma língua que todo mundo conhecia ia ter muito mais força, né, para unificar a Itália como país do que uma língua falada por meia dúzia. Então ali começa esse processo de realmente vamos, né, usar o latino volgare como língua italiana e aí trocar, né, e reconhecer como língua italiana. Vocês veem que é um processo lento, né? Não é assim de um ano para o outro, né? Em 10 anos, né? Vejam que já se passaram séculos, né? 300 a 800, já passou aí 500 anos e aí a língua ainda continua ali naquele processo. A língua é tipo uma lesminha, né? Vai lá correndo, mas quase nunca sai do lugar, porque esse processo é muito lento, né? Difícil, não é uma coisa rápida de se fazer quando a gente quer mudar a língua de um povo, né? Que língua, repito, tem não só a parte de comunicação, mas tem imbricado ali toda a cultura, né? Toda a história daquele povo. E aí, com o crescimento da média burguesia, médicos, professores, técnicos, militares, toda a parte do comércio ali, né? Eles queriam o quê?
se comunicar. Eles queriam ter uma língua que eles entendessem, que eles soubessem falar, ler, escrever e se comunicar. E aí eles queriam, mas eles não queriam que fosse uma língua de dialeto, né? Porque se a gente pensar, tinha muitos dialetos também sendo falados entre o povo. E aí um dialeto com o outro, às vezes não se comunica, né? Eu falo um dialeto, tu fala outro, eu não vou entender o que tu tá falando se tu não falar o meu dialeto. Então eles queriam que fosse uma língua que fosse de fácil comunicação, simples para ser conversada, mas que não fosse um dialeto, né? Fosse realmente uma língua. E aí, com a unificação política da Itália em 1861, o Reino da Itália começa o processo de unificação linguística. Então, eles começam ali a unificar, eles unificaram a Itália e eles queriam unificar a língua, né, para ser uma coisa só. O que acontece? Il popolo parlava la sua língua, né? Il suo dialetto, l'italiano volgare, va bene. Il popolo lavorava, il popolo non studiava, né? O povo servia para trabalhar, gerar renda, gerar dinheiro, mover a economia. O povo não servia para estudar, para ter conhecimento. Óbvio, tinha pessoas que estudavam, claro que tinha, mas não era a maioria, né? O povo não, as pessoas não é como hoje que as pessoas nascem, aí começam a ir para a escolinha, aí vão para a escola, para o colégio, aí depois saindo da escola, do colégio vão para a universidade. Não, isso era para poucos, mas pouquíssimos, né? Famílias que tinham condições de prover o estudo, né, para os seus filhos. Isso não é uma questão assim, o governo dava para o povo. Não, as pessoas tinham que investir, né? Não é como hoje que tem educação pública. Então, existia um grande número de analfabetos, né? As pessoas falavam a língua, mas elas não sabiam ler essa língua, elas não sabiam escrever essa língua. Então, tinha uma gama enorme de pessoas analfabetas, né? Não sabiam escrever, não sabiam ler e falavam o seu dialeto, aliás, a sua língua que elas aprenderam quando crianças, né? Dentro da sua família, dentro da sua região. A Itália, se vocês pensarem, fala italiano sim, mas cada regiãozinha da Itália tem um dialeto, né? Se a gente for entrar na casa de cada italiano, a gente vai, em cada região, a gente vai ver que em casa eles falam um dialeto que não é a língua que eles falam com todo mundo na rua, né? Não é o italiano standard. Então, na Itália ainda hoje tem muito dialeto, sim, mas sem ser línguas oficiais, né? Línguas estudadas mundo afora. E solo nel Novecento que a língua prevale sui dialetti, ou seja, que eles decidem realmente ter uma língua unificada e que os dialetos eles não serão, continuam sendo falados, usados, mas não com tanta força, né? E eles decidem então, agora vocês falam dialetos, beleza, mas agora a gente vai começar a ter essa língua aqui para todo mundo. Todo mundo vai começar a falar essa língua, aprender essa língua, estudar essa língua, porque a gente agora virou um país unificado e a gente precisa unificar a nossa língua, né? Para ter força ainda maior. Então, só quando eles levaram a língua a nível oral, né? Quando eles levaram a língua ao nível do povo, que o povo falava, que eles começaram a diminuir o percentual de analfabetos na Itália. Quando eles mudaram a questão, né? Quando eles, em vez de dar, de ensinar o povo através da literatura e tudo mais, eles começaram a ensinar através da língua oral, né? Vocês falam isso, então isso aqui que vocês falam é assim que escreve. E aí começaram a partir dali fazer um movimento, né, para que as pessoas que falavam dialeto começassem a se aproximar da língua italiana. Então teve ali, eles começaram, né, a sair do analfabetismo. E aí começou esse processo de ter esse italiano que a gente conhece hoje. Então vejam que a gente teve anos, séculos de mudança para chegar ali em 1900, né, a partir do século
a partir do ano 1900, né, nel secolo Novecento, que as pessoas começaram a ter a língua italiana como uma só. Lógico, se a gente for hoje no norte da Itália, no sul da Itália, vão falar italianos diferentes? Sim, vão falar italianos diferentes, vão falar dialetos, mas a língua que é estudada por todo mundo é a mesma, né? A gente tem que pensar isso. O italiano estudado, ensinado nas escolas é o mesmo. Se fora disso, né, do mundo ali da questão, como eu posso dizer, se fora das escolas, né, da questão ali acadêmica, eles falam dialeto, falam um italiano mais diferente, assim, mais diferentão, isso é outra questão, né? Isso aí são mudanças, nuances na língua. Mas a língua oficial, agora, né, a partir de 1900, ali, 1900 e alguma coisa, é que eles começaram a ter a língua oficial. E aí é a língua que nós estudamos hoje. O italiano standard que nós estudamos hoje é o italiano que sofreu todo esse processo que vocês viram aí. E continua em mudança, né? O italiano não é porque a gente aprende hoje que ele não está sofrendo mudanças, que ele não vai sofrer mudanças. A língua é uma coisa viva. Enquanto pessoas estão falando ela está mudando. Ela não fica estagnada. Só que a gente, como vocês viram, é um processo lento de mudança. Não é de um dia para o outro. Que hoje eu estou falando A, amanhã eu passo a falar B e aí todo mundo vai começar a falar B. Não, é um processo, né? A gente vai vendo ali, uma pessoa começou a falar B, 2B, 50B, 700B, 100.000B, é que daí vai começar o processo de mudança da língua, né? Mudar uma palavra para uma escrita diferente, uma pronúncia diferente. Então é um processo muito lento, como vocês viram. E precisa ter paciência, né, para aprender e para entender que a língua sofre mudanças, é um processo lento, assim como o aprendizado da língua é uma coisa lenta, né? Não é de um dia para o outro que a gente aprende. A gente aprende estudando muito, praticando muito. Então é isso que eu espero que todos vocês façam. Pratiquem, estudem, façam exercícios, leiam bastante, certo? Deem uma olhada, então, nem que seja no resumo da Divina Comédia e del Decameron, né? Leiam ali o resumo, pelo menos para vocês saberem do que se trata. Se vocês se interessarem, peguem o livro original para ler. Talvez leiam ele em português, que são obras pesadas, né, com vocabulário pesado. Não pesado de ser palavras ruins, mas palavras difíceis, né? Que talvez vocês não tenham conhecimento. Saibam, leiam a obra inteira no português, depois leiam ela em italiano, que daí vocês pelo menos vão saber do que se trata, vão saber do que está falando, e aí vocês já vão conseguir ter ali uma leitura melhor no italiano, né? E é isso por hoje, bons estudos, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que vi sia piaciuta la lezione di storia. Como eu disse, eu não sou professora de história, então aqui eu fiz um breve resumo, né, de séculos de história da língua, só para vocês entenderem que a língua sofre mudanças, né? Para vocês olharem o italiano quando vocês estão estudando de uma forma diferente, né? E é isso. Certo, ci vediamo nella prossima lezione. Un bacione